Boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal da live. Primeiro de tudo, os recados é desligar os celulares, né? E eu vou dar uns recadinhos. O pessoal da live já providenciar a aguinha para fazer a fluidificação, não esquecerem. E aqui nós temos atendimento de terça e quinta, 8 horas da noite, sexta-feira às 14. Domingo tem 9 e 10 e meia. Sábado é dia das crianças. Quem tiver criança pode trazer às 8 e meia. 8 e meia é o sábado é delas. Uma evangelização de criança. Muito bom para todas as crianças de hoje, principalmente. E nós temos nosso bazar, que também ajuda muito. Podem trazer doações, que será muito bem-vinda. Cesta básica, nós ajudamos mais de 40 famílias com cesta básica. Se alguém tiver alguma coisa em casa que não seja perecível, pode trazer, seja o que for, não importa. E roupas também para o nosso bazar, que nós ajudamos muita gente carentes também com essas roupas, certo? E, o evangelho em casa também é muito importante. Nós frequentamos a casa, uma vez por semana precisamos fazer o evangelho em casa, que é uma proteção para a nossa casa. E agora nós vamos ficar com o Jair, que vai fazer a palestra e a nossa oração inicial, certo? Muito obrigada. Oração, Isso, melhor ainda. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui. É muito bom, é um tempo especial para mim estar aqui, falar um pouquinho sobre Jesus, falar um pouquinho sobre o Espírito. Mas a gente sempre é de praxe, costume, nós fazemos, né, sempre uma oração inicial. Aliás, até que os livros espíritas, quem lê lá nos livros da André Luiz também, todos os livros que narram mesmo na espiritualidade, sempre uma oração do povo. Verdade? Então, vou cantar uma música aqui. Mais vou pedir para todo mundo se tranquilizar, se conectar com a espiritualidade, que está aqui presente, se conectar com Jesus, se conectar com Deus, porque isso é muito importante em nossas vidas, tá certo? Vamos fazer a nossa canto. Chegou a hora, vamos orar. Procure agora se tranquilizar. Se ligue no bem, se ligue no amor, se ligue em Jesus, nosso Senhor. Se ligue também por todo esse dia, na luz da bondade de Mãe Maria. Lembre-se sempre, nesta caminhada, está a seu lado um anjo da guarda. Vamos sentir a presença de Deus nos fortalecendo e curando também. Vamos sentir a presença de Deus nos fortalecendo e curando também. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o item, não sei se todo mundo conhece, mas tem um livro chamado Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado pelo Chico Xavier e que tem o Emmanuel como autor. Não se me engano, acho que é o item, não sei, que é o item 96. Eu faço tantas palestras aqui, né, mas é o item 96, que se intitula Nas Palavras.
E o Emmanuel é assim, ele pega um trechinho do Evangelho para comentar. E depois eu vou aqui tentar comentar um pouquinho em cima dos comentários dele. Então ele pega um trechozinho de uma carta de Tiago, um pequeno trecho que diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. E aqui, aí, essa parte está no Evangelho, mas agora o Emmanuel vai falar um pouquinho sobre o assunto. Aí o Emmanuel começa assim, olha. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosas almas, porque a gente vai adequando nossos órgãos, tá certo? Então ele fala, mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa, quer dizer, para ficar só reclamando, é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Então se você pegar uma lâmpada, mesmo que ela esteja acesa, se jogar numa lata de lixo e fechar, ninguém vai ver nada, né? Para que vai servir aquilo? Tá certo? Jesus falava, né, que não dá para esconder uma cidade luminosa, iluminada em cima de um monte, né? Porque não dá mesmo. Agora, se você jogar uma lâmpada acesa numa lata de lixo, você não vai chegar. É a mesma coisa do que a palavra usada para ficar reclamando e que se queixando o tempo todo, tá certo? Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Então é assim, no mundo, todo mundo, sem exceção nenhuma, eu me coloco nesse meio aí, tem muitos problemas lá. Uns problemas muito maiores do que os nossos, né? Eu acabei até olhando ali, eu fui na cozinha, lá tinha uma mensagem lá, né, que dizendo assim, que não reclame da louça suja, né? Agradeça porque você tem o que comer, né? É mais ou menos isso a vida, porque todos nós temos assim muitas coisas na vida, muitos problemas, muitas situações que muitas vezes nos sentimos desagradados, chateados, revoltados, rebeldes, magoados, e é assim, a vida de todos nós. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo algo que não nos agrada, nós não gostamos. E a gente fica falando mal daquela pessoa e fala mal, e critica, e faz fofoca sobre a vida da pessoa. Então, a pessoa já está com um monte de chagas abertas. Não precisa que a gente fique, sabe, formulando mais algumas. Então, é o que ele fala aqui, não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Não vamos ajudar a piorar ainda a vida dos outros, né? É verdade? A gente, Jesus falava assim, não julgueis para que não sejais julgados. Na medida em que medirdes, sereis medidos. Tá certo? Jesus várias vezes foi falando essas coisas, para que a gente aprenda que a gente não deve ficar julgando os outros. Certo? Porque nós também não gostamos de ser julgados. E a gente não tem uma análise real de quem é aquela pessoa, como é que é a vida dela, com o que ela convive e vive. Então, muitas vezes, pela situação da pessoa, se a gente tivesse na situação dela, talvez fizéssemos até pior. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar julgando as pessoas. Mas aí o Emmanuel vai entrar em outra fase que ele vai falar sobre o outro lado do uso da palavra. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal, tá certo? Então, nós podemos sempre na nossa vida ver o lado bom das coisas. Parar de ficar olhando o mal e começar a olhar o lado bom das coisas. O lado bom das pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente acha que é difícil, mas a pessoa não tem lado bom. Sempre tem alguma coisa. Eu lembro que às vezes chegava na sala de aula e tinha 2 alunos brigando, né? Toda vez que ficava brigando, eu chamava eles um lado lá e falava assim, faz um elogio para alguma coisa que ele tenha. Eles não conseguem saber, se for para falar mal, eles conseguem encontrar 50 razões, mas uma razão, para elogiar, eles não conseguem encontrar. Nenhuma. Ele ficava abismado, sabe? Eles não conseguiam. Então, sempre tem alguma coisa boa, por pior que seja. Mas é o pior bandido do mundo. Mas alguém, ou a mãe, ou o tio, o
primo, alguém tem alguma coisa boa para pensar sobre ele, né? É assim que funcionam as coisas, né? Aí ele vai elencar aqui um monte de situações boas, ó. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, você não pode algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então nós estamos vivendo um pouquinho dessa fase do mundo que parece que o mal está vencendo o tempo todo, né? Mas nós podemos confiar que o bem sempre vence. Gente, não há dúvida desse universo. O bem sempre vence, porque o bem é a única coisa real no universo. O mal é sempre temporário. O bem é permanente. Então, toda vez que uma pessoa deixa o mal e passa para o lado do bem, o bem está mais forte sempre. Então, o bem sempre vence. Pensa no bem quando não puderes falar nele. Pensa. Aí ele coloca aqui, ele fala que a semente muda, semente não consegue falar, mas ela renova a terra. A gota silenciosa do sedativo serena o corpo martirizado. Então a gente vai percebendo aqui, ó, ele está falando do uso das palavras. De como nós utilizamos as palavras, a nossa capacidade de comunicação na nossa vida. Conforme nós pensamos, conforme nós falamos, no universo funciona assim, uma lei chamada lei da atração. Conforme aquilo que a gente fala, conforme aquilo que a gente sente, conforme aquilo que a gente pensa, nós atraímos as coisas do universo para o nosso lado. Muitas vezes a nossa vida está difícil, está dando tudo errado. E aí nós, ao invés de fazermos nossas orações, de nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade, não, nós passamos o dia inteiro reclamando, xingando, bravejando, rebelde, revoltado, e aí as coisas vão ficando cada vez piores do que antes. Tudo bem, Jorge? Faz tempo que eu te vi. Então funciona assim as coisas. Quanto mais nós sentimos coisas boas, quanto mais nós pensamos coisas boas, não importa a situação que nós estivermos, aprendendo principalmente a usar a oração. A oração é uma grande ferramenta na vida, hein? Infelizmente, as pessoas começaram a disseminar uma ideia de que oração era coisa de religião, coisa de fanático, e as pessoas foram perdendo a conexão com a oração. Porque a oração é uma coisa científica. Oração você não precisa ter religião nenhuma, mas a oração, se você fizer, independente de ter religião, a oração vai ter um efeito. Porque a oração é conexão com o universo, é conexão com Deus, com a espiritualidade. Então, toda vez que fizermos oração, nós vamos obter resposta. Muitas vezes não no momento que nós queremos, e muitas vezes não do jeito que nós queremos, mas do jeito que nós precisamos, do jeito que é necessário para nós. Então existe uma palavrinha, pensando nessa questão das palavras, que se chama cativar. Essa palavra cativar é a maneira como nós encantamos os outros, a maneira como nós atraímos a atenção dos outros, conforme é uma nossa maneira de conviver com os outros. Cativar é uma palavra que quase não se usa hoje. Mas tem uma música que fala sobre essa palavra cativar, que fala que essa palavra é uma palavra linda, que já está quase esquecida no nosso vocabulário, né? Mas que são 7 letrinhas que, juntinhas, são muito importantes. Porque cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. E que faz criar laços fortes, sabe? Quando a gente aprende a cativar as pessoas, nosso lar fica muito mais gostoso de ver. Nosso trabalho, né? Quem vai trabalhar numa empresa e não consegue cativar os amigos, é difícil, né? O ambiente, né? E mesmo na família mesmo, quando a gente cativa os familiares,
nosso ambiente fica muito mais gostoso de viver. E a gente vai cantar essa música. Tem na folha de você. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se vem cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou no deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se vê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou no deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Muito bom, né? Então, quando a gente não, em alguns momentos acontece, né, nós não conseguimos, nossa língua não consegue transmitir só coisas boas, acontece, muitas vezes a gente faz coisas que são indevidas, né, e isso faz parte da nosso processo evolutivo, né, nós ainda somos espíritos que estamos no estágio ainda de evolução, e no universo é um estágio ainda bem iniciante. Né? Não somos os primitivos, mas também estamos lá nas alturas. Né? Então, é nesses momentos que a gente busca Jesus. Né? Jesus é o nosso modelo e guia. Nós não precisamos idolatrar Jesus achando... Não. Jesus não quer ser idolatrado. Jesus quer ser seguido. Então, Jesus é nosso exemplo, nosso modelo, né? Então, quando a gente maltrata o irmão, a gente sente que maltratou o irmão, a gente fica chateado, porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica chateado. Então, a gente busca Jesus, né? Quando a gente magoa um coração, magoa uma pessoa, a gente busca Jesus, certo? Quando a gente prejudica alguém, a gente busca Jesus. Quando a gente não tem força para perdoar, né? Porque muitas vezes a gente sabe, né, perdoar alguém, mas a gente não perdoa, a gente carrega aquela raiva, aquela ódio, né? Então a gente busca Jesus, né? Por quê? Porque é com Jesus que a gente consegue vencer aquele mal que está dentro de nós. Porque com Jesus nós não temos o que temer na vida. Certo? Porque Jesus está sempre para nos dar a força. Jesus não vai dar nada gratuitamente para nós. Isso é bom que se entenda. Porque às vezes a pessoa pensa que Jesus vai fazer tudo por nós. Mas Jesus não vai resolver os nossos problemas. É assim, quando a gente pede para Jesus para ter mais paciência, Jesus traz aquele parente chato para a gente aguentar aí uns dias, que a gente, né, é assim que funciona. Quer você aprende a ter paciência. É assim. Ah, mas eu quero ter mais paciência. Tudo bem, tá? Vai trocar o seu encarregado lá da empresa, vai vir um bem mais chato. Aí você fala, não, meu Deus, agora sim, né? Então, Jesus, ele nos coloca em caminhos que vai nos ensinar aquilo que temos que aprender. Na vida, nós estamos aqui para aprender. Diz André Luiz no livro
um livro que é muito interessante, chama Sinal Verde. É um dos melhores livros que tem da doutrina espírita, esse livro Sinal Verde. Aliás, o primeiro capítulo é só sobre a voz, né? Vai falar sobre as palavras, sobre o uso da voz. E aí, ele fala uma frase muito interessante. Após um problema, espere pelo outro. É porque outro virá. Porque nós temos que aprender, né? Então, se não tiver os problemas, a gente não aprende. Tá certo? Então, vamos cantar essa música aí, não tenho o que temer. Porque com Jesus, quem está com Jesus não tem o que temer. Hoje eu maltratei ao meu irmão, eu vos bati, Jesus, que hoje eu magoei o coração, eu vos bati, Jesus, porque se estás comigo, não tenho o que temer, porque posso vencer o mal que existe em mim. Se hoje a um amigo prejudiquei, eu vos bati, Jesus. Se hoje a perdoar eu me neguei, eu vos bati, Jesus, porque se estás comigo, não tenho o que temer, porque posso vencer o mal que existe em mim. Se estás comigo, não tenho o que temer, porque posso vencer o mal que existe em mim. Ó bem, ó a frase. Posso vencer o mal que existe em mim. O mal não está do lado de fora, o mal está do lado de dentro. Quando a gente vai mudando por dentro, nós começamos a enxergar o mundo de outra forma. Tá certo? Então, muitas vezes, algo que nós achávamos que era tão ruim, quando você começa a aprender algumas coisas, você começa a ver que aquilo não era. Você começa a pensar assim, puxa vida, se eu tivesse... Né? Então, tudo que está do lado de fora, do lado externo, é tudo um reflexo daquilo que nós temos interiormente. Sempre. Então, quando nós buscamos a espiritualidade, é para nos ajudar, porque nós ainda precisamos. Para quem mesmo encarnado, que é muito evoluído, nem precisa de ficar com essa conexão assim o tempo todo, porque já sabe como agir em todas as situações, né? Mas nós ainda precisamos. Precisamos muito da espiritualidade. Mas não basta só buscar Jesus. Jesus espera alguma coisa de nós, espera alguma coisa, né? Nós viemos aqui não só para aprender é um ponto principal, mas viemos para colaborar na transformação do mundo para melhor. As pessoas ficam assim, como eu queria como que o mundo fosse melhor, né? Mas no mundo é assim mesmo, e também não adianta, né? Se eu não me torno melhor, se o mundo me tornar melhor, eu vou ter que ir embora daqui para algum lugar, porque se eu não, né, porque eu não vou ter condições de viver aqui com os melhores. Então, eu tenho que melhorar a mim mesmo, tá certo? Porque Jesus quer que nós tenhamos ação. Não adianta só ficar orando para a espiritualidade, você tem que agir, temos que ser ativos, temos que ser uma luz que acende, sabe? Quando a espiritualidade fala que quando eles passam, lá no mundo espiritual, para quem não sabe, os espíritos eles vomitam, eles conseguem, né, igual os pássaros, não dá pelo ar, né? E lá de cima eles conseguem olhar os lares que tem luz nos lares.
Eles conseguem ver, sabia? Sabe qual lar? E sabe qual lar que as pessoas fazem oração? Evangelho no lar. É uma coisa que fica aquela. Fica lá de cima. Fica igual aquelas em cima dos prédios dos aviões não bater. Tem É. uma sinalização em cima da casa que faz o evangelho no lar. E eles, e a espiritualidade, quando vem visitar aqui no mundo físico, eles vêm visitar, eles vão nessas casas que tem evangelho no lar. Vão lá porque eles sabem que tem essa luz, eles vão naquele lugar que lá é bom. Né? Então é assim. Jesus quer que a gente haja, né? Que a gente tenha atividade boa, né? Que a gente leve paz, palavras que tragam paz e harmonia de verdade. Para que a gente aprenda a construir, trabalhar, fazer coisas assim que faça valer a pena a vida. Porque muitas vezes, muitas vezes fala assim, minha vida está tão chata, tá enfadonha, tá aquela coisa assim, né? Mas assim, aí você vai conversando com a pessoa, não quer fazer uma atividade que seja, que não seja por dinheiro. Tem gente que diz assim, só faço uma atividade se for para ganhar dinheiro, se não for para ganhar dinheiro, eu não faço. Eu já vi várias pessoas falarem isso, né? E muitas vezes, o ganho na vida não é só dinheiro, né? A alegria, a satisfação, a felicidade de estar participando com um grupo, tudo é legal. Aqui, ó, tá todo mundo aqui, todo mundo é voluntário, ninguém ganha dinheiro aqui. Eu venho aqui, não estou ganhando dinheiro, mas eu venho aqui satisfeito, eu acho muito bacana, gostoso, né? Tenho várias atividades, então nós temos que descobrir atividades e caminhos que nos tornem pessoas melhores, que tornem nossa vida mais agradável, que tornem o nosso fardo mais leve, né? Isso que a gente tem que buscar. E a gente vai cantar essa música aqui, Seja Você. Está aí, né? Está aí na... Deixa eu pegar aqui no meu livro aqui. Beleza. Para a gente aprender a ser luz. Seja uma luz que acende, clareia os caminhos, envolve o mundo. Seja palavras que levam paz e harmonia, sentimentos profundos. Seja você, seja você, seja você, sejamos nós, a voz de Deus. Seja aquele que ouve, constrói e trabalha, sem lamentações. Seja a esperança que move e nas almas desperta a fé no amanhã. Seja você, seja você, seja você, sejamos nós, a voz de Deus. Então sejamos todos nós, né, a voz de Deus. Nós estamos aqui para distribuir amor. Como nós ainda somos aprendizes, né, nesse caminho do amor. Somos aprendizes ainda no caminho da paz. Né? A gente não consegue distribuir muito, mas no pouco que a gente consegue, a gente tem que exercer essa função importante em nossas vidas. Muito obrigado a todos. O Pai da Graça esteja à vontade. Descansa. Descansar. Jair, nós é que agradecemos
pelas palavras, pelos ensinamentos, pela música, pelo seu amor, né? Pelo que faz. Obrigada. Nós vamos nesse momento que estamos aqui reunidos nessa tarde de paz, de luz, de harmonia, de amor. Vamos buscando dentro de nós aquilo que temos de melhor, porque já fomos tão alimentados durante esses momentos da palestra. Então nós vamos abrindo nosso coração para fazer as nossas vibrações e vamos levando a todos os lugares, pedindo que a espiritualidade distribua paz, amor, luz, fortalecimento da fé e da vontade de se melhorar. Nós começamos pelo nosso planeta, para que ele consiga prosseguir nesses passos do adiantamento, da evolução, com muita paz, com amor, luz, harmonia e fortalecimento. E direcionando tudo isso a cada país e aos seus governantes, para que eles possam ter também compreensão, sensibilidade, sabedoria para resolver os problemas dos seus povos, para que não haja mais conflitos, guerras, que diante do fortalecimento da fé e da vontade de se melhorar, cada um de todo possa estar caminhando para o planeta de regeneração, que é o que Jesus espera de nós. Vamos também vibrando muito amor, paz, luz, fortalecimento, na fé da vontade de se melhorar, muita saúde a todos os hospitais, todos os leitos de UTI, os outros leitos e mesmo os leitos que se encontram nos lares com pessoas doentes, que o plano espiritual que trabalha com Jesus, o médico dos médicos, possa estar visitando nesse momento e levando tudo o que nós estamos direcionando para eles. Vamos vibrando paz, amor, harmonia, união, perdão a todos os lares que se encontram em desarmonia, em desavença, para que haja mais compreensão, fortalecimento no sentido de caminharem juntos e cumprirem as responsabilidades e compromissos que foram assumidos. Vamos também vibrando muito amor, paz, luz a todos os orfanatos, a todos os asilos, que os trabalhadores de Jesus possam estar visitando e que o amor da nossa Mãe Maria, essa Mãe de amor, possa estar envolvendo a todos com muito carinho, aquecendo esses corações. Vamos também vibrando paz, luz, amor, perdão, união, fortalecimento da fé e da vontade de se melhorar a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações. Vamos vibrando paz, amor, luz, fortalecimento, saúde, para cada um de nós que aqui se encontra nesse momento, encarnados e desencarnados, para que possamos assim mais fortalecidos, estarmos dando continuidade ao caminho que nos leva
ao crescimento espiritual seguindo os ensinamentos de Jesus. E vamos também vibrando paz, amor, harmonia, união a esta casa que nos acolhe, que nos ajuda no esclarecimento, na iluminação, na cura dos nossos problemas físicos, espirituais, emocionais, e também a todas as casas de religião, de todas as casas de oração, seja quais forem a religião, que possam estar reunidas, caminhando para o Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E nesse momento assim, que tanto recebemos e que podemos estar aqui reunidos com o nosso Mestre, nós vamos a Ele agradecendo pela oportunidade, a oportunidade de trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade do tratamento e também que Ele nos ampare e nos fortaleça para a prática do bem e assim, em nos melhorando, possamos colaborar para melhorar tudo à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos e que vocês possam estar aqui em paz, harmonia, aguardando para serem chamados